A noite de sexta-feira no restaurante Dona Maria estava mais movimentada que o normal. Marina Silva ajeitava nervosamente o avental enquanto observava as mesas lotadas do estabelecimento no bairro dos Jardins, em São Paulo. Aos 23 anos, ela trabalhava ali há 2 anos, sempre discreta, sempre calada. Seus colegas brincavam que ela falava mais com as mãos do que com a boca, mas ninguém entendia o verdadeiro motivo. O gerente Ronaldo apareceu na cozinha com os olhos arregalados. Pessoal, o Arthur Mendes reservou a mesa principal para hoje à noite. Sim, aquele Arthur Mendes. O dono da construtora que está levantando metade dos prédios da Avenida Paulista. Quero tudo perfeito. Marina sentiu o estômago apertar. Não por causa do cliente importante, mas porque sabia que essas reservas especiais sempre vinham com expectativas impossíveis. Ela pegou a bandeja com água e seguiu para o salão, mantendo os olhos baixos como sempre fazia. Às 8 horas em ponto, Arthur Mendes entrou no restaurante. Ele tinha cerca de 50 anos, terno impecável e aquela postura de quem está acostumado a ser obedecido. Mas não estava sozinho. Ao seu lado, caminhava uma senhora elegante de cabelos grisalhos, vestido azul marinho e um olhar atento que parecia absorver cada detalhe do ambiente. Boa noite, Sr. Mendes. Cumprimentou Ronaldo com reverência exagerada. Sua mesa está pronta. Esta é a senhora sua mãe? Arthur acenou positivamente, mas foi breve. Minha mãe, Dona Helena. Ela não escuta, então não adianta gritar nem fazer perguntas complicadas. Apenas tragam o cardápio. O gerente ficou visivelmente desconfortável. Claro, claro. Marina, atenda a mesa 12. Marina engoliu seco. Aproximou-se da mesa com o bloco de pedidos, mas algo em Dona Helena chamou sua atenção imediatamente. A senhora não olhava para o cardápio como os outros clientes. Ela observava as pessoas, os movimentos, as expressões. Seus olhos encontraram os de Marina e ali ficaram, como se reconhecessem algo familiar. Sem pensar, Marina fez um sinal simples com as mãos. Boa noite, bem-vindos. O rosto de Dona Helena se iluminou instantaneamente. Suas mãos começaram a se mover com rapidez e precisão, formando palavras que Marina compreendia perfeitamente. Você sabe Libras? Que maravilha! Faz tanto tempo que não converso com alguém além do meu filho. Arthur Mendes largou o cardápio e olhou fixamente para Marina, incrédulo. Você está se comunicando com minha mãe? Marina sentiu o calor subir pelo pescoço. Ela assentiu timidamente e respondeu em Libras para Dona Helena. Sim, aprendi desde criança. Minha mãe também é surda. A conversa entre elas fluiu naturalmente. Dona Helena contava que raramente saía de casa porque se sentia isolada em todos os lugares. As pessoas ou a ignoravam ou tentavam gritar com ela, como se isso resolvesse alguma coisa. Seus olhos brilhavam enquanto suas mãos dançavam no ar, compartilhando histórias sobre sua juventude, sobre como criou Arthur sozinha depois que o marido morreu, sobre os desafios de construir uma vida sem jamais ouvir a própria voz. Os outros clientes começaram a perceber a cena inusitada. Uma garçonete tímida, conhecida por mal abrir a boca, estava tendo uma conversa animada através de gestos com a mãe de um dos homens mais ricos da cidade. Murmúrios se espalharam pelas mesas. Ronaldo observava de longe, sem saber se deveria intervir ou deixar acontecer. Arthur permaneceu em silêncio por longos minutos, apenas observando. Pela primeira vez em anos via sua mãe verdadeiramente feliz em um ambiente social. Helena ria. Suas mãos contavam histórias, faziam perguntas, expressavam emoções que geralmente ficavam represadas dentro de casa. Marina, é isso? Arthur perguntou quando finalmente conseguiu interromper. Sim, senhor. Ela respondeu baixinho, voltando à sua postura retraída. Há quanto tempo você trabalha aqui? 2 anos. E ninguém nunca soube que você fala em Libras? Marina deu de ombros. Nunca ninguém perguntou. E nunca houve necessidade até hoje. Arthur recostou-se na cadeira, processando aquela informação. Sua mãe continuava fazendo sinais para Marina, perguntando sobre sua família, sobre onde aprendeu a língua de sinais, sobre sua vida. E Marina respondia a tudo com uma naturalidade que contrastava completamente com sua timidez habitual ao falar português. Minha mãe quer saber se você pode recomendar algo do cardápio. Marina traduziu para Arthur. Ele sorriu pela primeira vez. Diga a ela que o filé ao molho madeira é excelente aqui. E pergunte se ela gostaria de vinho. A noite seguiu com Marina fazendo muito mais do que apenas anotar pedidos.
Ela se tornou a ponte entre Helena e o mundo ao seu redor. Traduzia não apenas as palavras de Arthur, mas também comentários de outros garçons, descrições detalhadas dos pratos e até pequenas observações sobre o movimento do restaurante. Quando a sobremesa foi servida, Helena segurou a mão de Marina e fez sinais lentos e deliberados. Você não imagina o presente que me deu hoje. Fazia anos que eu não me sentia parte de uma conversa de verdade em público. Obrigada. Marina sentiu os olhos marejarem. Ela conhecia bem aquele sentimento de isolamento. Sua própria mãe, Júlia, vivia a mesma realidade todos os dias. Foi um prazer conhecê-la, dona Helena. Arthur pediu a conta, mas antes de sair, entregou seu cartão a Marina. Gostaria de conversar com você sobre algo. Pode me ligar na segunda-feira? Marina pegou o cartão com mãos trêmulas, sem entender direito o que estava acontecendo. Sobre o que, senhor? Sobre minha mãe. E sobre uma oportunidade que talvez interesse a você. Quando eles saíram, o restaurante inteiro parecia vibrar com fofocas e especulações. Ronaldo se aproximou de Marina com uma expressão confusa. O que foi aquilo tudo? Arthur Mendes nunca fica tanto tempo em um restaurante. E ele te deu o cartão dele? Marina guardou o cartão no bolso do avental. Apenas conversei com a mãe dele. Ela é surda como minha mãe. E desde quando você sabe fazer aquilo com as mãos? Desde sempre. Marina respondeu simplesmente, voltando para a cozinha para buscar mais pedidos. Mas enquanto trabalhava no resto da noite, sua mente não conseguia se desligar daquela conversa. O que Arthur Mendes queria com ela? Que tipo de oportunidade um bilionário teria para oferecer a uma garçonete tímida que mal terminara o ensino médio? Quando chegou em casa naquela noite, Marina encontrou sua mãe Júlia ainda acordada, assistindo a novela das 9 com as legendas ativadas. Ela contou sobre o encontro, suas mãos voando pelo ar enquanto narrava cada detalhe. Júlia sorriu e fez sinais carinhosos. Viu? Eu sempre disse que você tinha um dom especial. Talvez seja a hora de o mundo descobrir isso. Marina deitou naquela noite sem conseguir dormir. O cartão de Arthur Mendes estava sobre seu criado mudo, branco e elegante, com letras douradas em relevo. Na segunda-feira ela teria que ligar. Na segunda-feira sua vida talvez mudasse completamente. Mas seria para melhor ou para pior. Apenas o tempo diria. O final de semana passou devagar demais para Marina. Sábado e domingo arrastaram-se como se o tempo tivesse esquecido de andar. Ela pegava o cartão de Arthur Mendes a cada meia hora. Lia o nome gravado em dourado, virava de um lado para o outro, tentando decifrar o que aquele homem poderia querer dela. Júlia percebeu a inquietação da filha. No domingo à tarde, enquanto preparavam arroz e feijão na cozinha apertada do apartamento em Pinheiros, ela chamou a atenção de Marina e começou a sinalizar. Você está nervosa desde sexta. O que esse homem disse exatamente? Marina enxugou as mãos no pano de prato e respondeu em libras. Que queria falar sobre a mãe dele e sobre uma oportunidade. Só isso. Não entendi nada. Então ligue para ele amanhã e descubra. Ficar remoendo não vai trazer respostas. Na segunda-feira de manhã, Marina acordou com o estômago embrulhado. Trabalhar à noite no restaurante lhe dava as manhãs livres. Mas hoje ela precisaria fazer aquela ligação. Esperou até às 10 horas, imaginando que fosse um horário apropriado para telefonar para um empresário, e discou o número com dedos trêmulos. Construtora Mendes. Bom dia. Atendeu uma secretária com voz profissional. Bom dia. Meu nome é Marina Silva. O senhor Arthur Mendes me pediu para ligar hoje. Houve uma pausa breve. Um momento, por favor. A espera pareceu interminável. Marina quase desligou 3 vezes achando que tinha cometido um erro, que tinha entendido errado, que aquilo tudo era apenas um mal-entendido. Marina? A voz de Arthur soou firme do outro lado da linha. Que bom que ligou. Pode vir até meu escritório hoje às 2 da tarde? Preciso conversar com você pessoalmente. Eu. Sim, senhor. Onde fica? Ele deu o endereço de um edifício comercial na Avenida Faria Lima. Marina anotou tudo em um papel amassado, confirmou o horário e desligou com o coração disparado. Olhou para o relógio. Tinha 4 horas para se arrumar e chegar lá. Às 2 horas em ponto, Marina estava no saguão do edifício monumental. Um prédio de vidro espelhado que refletia as nuvens do céu paulistano. Ela usava sua melhor calça jeans e uma blusa branca simples, nada que se comparasse à elegância das pessoas que entravam e saíam dali, com pastas de couro e sapatos caros. A recepcionista a direcionou ao 18º andar.
Quando as portas do elevador se abriram, Marina se viu diante de um ambiente corporativo impecável. Piso de mármore, paredes com quadros modernos, móveis de design minimalista, tudo ali gritava dinheiro e poder. Marina Silva, uma mulher de taier azul marinho, se aproximou. Sou Carla, assistente do Sr. Mendes. Por favor, siga-me. Elas atravessaram um corredor até uma sala ampla com uma mesa de reuniões. Arthur estava de pé junto à janela, observando a cidade lá embaixo. Virou-se quando Marina entrou. Marina, obrigado por vir. Sente-se, por favor. Ela se acomodou na ponta da cadeira, as mãos entrelaçadas no colo. Arthur sentou-se à sua frente, dispensou Carla com um gesto e ficou em silêncio por um momento, como se organizasse os pensamentos. Vou ser direto, começou ele. Minha mãe não parava de falar sobre você, bem, de fazer sinais sobre você. Desde sexta-feira ela está diferente, mais animada, mais presente. Você não tem ideia do que isso significa para mim. Marina não sabia o que dizer e então apenas escutou. Helena perdeu a audição aos 7 anos por causa de uma meningite. Meu pai morreu quando eu tinha 15. Ela me criou sozinha. Construiu um pequeno negócio de costura, trabalhou dia e noite para me dar educação. Quando finalmente consegui prosperar, construir esta empresa, pensei que poderia retribuir tudo. Dei a ela conforto. Uma casa grande, empregados, tudo que o dinheiro pode comprar. Ele fez uma pausa, olhando para as próprias mãos. Mas percebi na sexta-feira que falhei no mais importante. Minha mãe está isolada. Ela vive em uma bolha silenciosa onde ninguém realmente se comunica com ela. Eu aprendi um pouco de Libras quando criança, mas admito que com o tempo me tornei preguiçoso. Pago pessoas para cuidar dela, mas ninguém conversa de verdade. Até você aparecer. Marina começou a entender aonde aquilo ia dar. O senhor quer que eu ensine Libras para alguém? Não exatamente. Arthur se inclinou para a frente. Quero que você seja a acompanhante da minha mãe, alguém que possa estar com ela, conversar com ela, levá-la para passeios, eventos sociais, restaurantes, alguém que a faça se sentir incluída no mundo novamente. O silêncio que se seguiu foi denso. Marina processava a proposta, tentando entender todas as implicações. Mas eu trabalho no restaurante. E minha mãe também precisa de mim. Ela depende da minha ajuda. Eu sei. Por isso quero fazer uma proposta financeira que valha seu tempo. Pagaria 3 vezes o que você ganha no restaurante, com todos os benefícios de carteira assinada. Horário flexível para você cuidar da sua mãe também. E se quiser, posso incluir sua mãe no plano de saúde da empresa. Marina sentiu a respiração falhar. Aquilo era dinheiro demais, generosidade demais. Tinha que haver alguma pegadinha. Por que eu? O senhor poderia contratar alguém formado, um intérprete profissional. Porque minha mãe se conectou com você. Não foi apenas a língua de sinais. Foi algo mais. Ela viu em você alguém que entende o mundo dela porque você vive nesse mundo também. Isso não tem preço, Marina. Não se compra em lugar nenhum. Ela mordeu o lábio inferior, pensando. Era tentador demais para recusar, mas ao mesmo tempo assustador. Sair da sua zona de conforto, do restaurante onde conhecia cada canto, cada colega, cada rotina. Posso pensar até amanhã? Claro, mas gostaria que você conhecesse melhor minha mãe antes de decidir. Que tal jantar na minha casa hoje à noite? Traga sua mãe também. Helena adoraria conhecê-la. Marina aceitou. Às 7 da noite, um motorista particular buscou ela e Júlia no apartamento. A mãe de Marina estava nervosa e elegante no seu melhor vestido floral. Elas trocaram sinais rápidos no banco de trás do carro. Isso é loucura, sinalizou Júlia. Carros com motorista, propostas de emprego milionárias. Parece filme. Eu sei. Não consigo acreditar que é real. A casa de Arthur Mendes ficava em um condomínio fechado no Morumbi. Um casarão branco com jardins imensos e uma entrada com fonte de pedra. Quando elas desceram do carro, Helena já estava na porta, sorrindo de orelha a orelha. O encontro entre as duas mães foi emocionante. Helena e Júlia se abraçaram como velhas amigas e imediatamente começaram a conversar em Libras, trocando histórias sobre suas vidas, seus desafios, suas vitórias pequenas e grandes. Marina traduzia ocasionalmente para Arthur. Mas na maior parte do tempo as duas mulheres não precisavam de intermediários. Durante o jantar, servido por uma empregada discreta, Arthur observava sua mãe com uma expressão que Marina nunca tinha visto em um filho. Era gratidão misturada com culpa,
amor misturado com arrependimento. Eu deveria ter feito isso há anos, ele confessou para Marina enquanto as mães conversavam animadamente. Deveria ter procurado pessoas que falassem a língua dela, que a incluíssem de verdade. Mas sempre achei que dinheiro resolveria tudo, que conforto material era suficiente. Nunca é tarde, Marina respondeu suavemente. Depois do jantar, Helena levou Júlia para conhecer seu ateliê de costura no segundo andar. Ela ainda costurava por hobby, criando peças elaboradas que nunca vendia, apenas guardava ou doava. As duas sumiram escada acima, deixando Arthur e Marina sozinhos na sala de estar. Então, Arthur perguntou: "Já pensou na proposta?" Marina olhou para o teto, onde ouvia risadas silenciosas vindas do andar de cima, expressas apenas em batidas de pés e movimentos de móveis. "Tenho medo de não ser boa o suficiente. Nunca trabalhei como acompanhante. Nunca cuidei de ninguém além da minha mãe. Mas você entende o que ela precisa. Isso vale mais do que qualquer treinamento formal." Marina respirou fundo. "Está bem. Vou aceitar. Mas com uma condição." "Qual?" "Que o senhor também aprenda libras de verdade. Não o básico que sabe agora, mas fluentemente. Sua mãe merece conversar com o filho sem barreiras." Arthur ficou em silêncio por um longo momento. Depois estendeu a mão. "Temos um acordo." Eles apertaram as mãos, selando uma parceria que mudaria a vida de todos os envolvidos. Marina não sabia ainda, mas aquele aperto de mão era apenas o começo de uma jornada que testaria sua coragem, revelaria segredos antigos e transformaria completamente seu entendimento sobre família, lealdade e o verdadeiro significado de riqueza. A primeira semana de Marina como acompanhante de Helena foi uma montanha-russa de emoções. Na segunda-feira seguinte, ela pediu demissão no restaurante Dona Maria. Ronaldo ficou boquiaberto quando ela explicou que tinha conseguido um emprego melhor, mas desejou boa sorte mesmo sem entender direito o que tinha acontecido. Arthur providenciou tudo rapidamente. Carteira assinada, plano de saúde para ela e Júlia. Um salário que fazia Marina verificar o contra-cheque 3 vezes para ter certeza de que não havia erro. Mas junto com a generosidade vieram também as responsabilidades. Helena tinha uma rotina específica. Acordava cedo, tomava café da manhã lendo jornais com lupa, depois passava a manhã em seu ateliê. Às terças e quintas tinha consultas médicas de rotina. Aos sábados gostava de ir ao mercado municipal escolher tecidos e materiais. Mas tudo isso ela fazia acompanhada apenas por funcionários que não conversavam com ela, apenas cumpriam ordens. Marina chegou na casa do Morumbi na terça-feira de manhã, nervosa e determinada. Helena a recebeu com um abraço apertado e começou imediatamente a sinalizar seus planos para o dia. "Hoje preciso ir ao médico e depois gostaria de passar em uma loja de aviamentos no Brás. Você conhece a região?" "Conheço sim. Minha mãe sempre comprava materiais de costura lá quando eu era criança." As duas saíram no carro com o motorista, mas a viagem foi diferente de tudo que Helena estava acostumada. Marina sentou ao lado dela no banco de trás e manteve uma conversa constante. Apontava prédios interessantes, contava histórias sobre os bairros que atravessavam, fazia perguntas sobre os projetos de costura de Helena. Na clínica, Marina acompanhou Helena até o consultório. O médico, Dr. Oliveira, era um cardiologista de meia-idade que sempre tratava Helena como se ela fosse uma criança. Falava alto e devagar, gesticulando exageradamente. "Dona Helena, como está se sentindo?" Ele praticamente gritou. Marina interviu educadamente. "Doutor, a dona Helena é surda, não tem dificuldade de compreensão. Se o senhor permitir, posso traduzir." O médico pareceu desconcertado, mas aceitou. A consulta fluiu de maneira completamente diferente. Marina traduzia as perguntas do médico e as respostas de Helena com precisão. Pela primeira vez, Helena pôde explicar seus sintomas detalhadamente, falar sobre dores que sentia, mas nunca conseguira comunicar adequadamente, fazer perguntas que sempre ficaram sem resposta. Quando saíram, Helena segurou o braço de Marina com força. 40 anos fazendo consultas médicas e essa foi a primeira vez que realmente entendi tudo que o médico disse. A primeira vez que ele me ouviu de verdade. Na loja de aviamentos do Brás aconteceu algo similar. Helena queria um tipo específico de linha importada, mas nunca conseguia explicar exatamente o que procurava. Marina traduziu não apenas as palavras, mas também as nuances, as texturas que Helena descrevia com as mãos, as cores que ela via na mente. O vendedor,
Seu Paulo ficou impressionado. Em 15 anos atendendo Dona Helena, nunca entendi direito o que ela queria. Sempre vendia qualquer coisa parecida e torcia para dar certo. No caminho de volta, Helena estava radiante. Suas mãos não paravam de se mover, contando planos para novos projetos, agradecendo a Marina repetidamente. Mas então ela fez uma pergunta que pegou Marina de surpresa. Você já pensou em estudar para ser intérprete profissional? Tem muito talento. Marina balançou a cabeça. Nunca pensei nisso como profissão. Era só algo que fazia para minha mãe. Deveria pensar. O mundo precisa de mais pessoas como você. Naquela noite, durante o jantar na casa do Morumbi, Arthur chegou mais cedo do trabalho. Ele vinha cumprindo sua parte do acordo. 3 vezes por semana, um professor de Libras ia até o escritório dele para aulas particulares. Arthur praticava no caminho de casa, no carro, repassando sinais e expressões. Quando ele entrou na sala de jantar e começou a sinalizar uma saudação para Helena, a reação dela foi de puro choque seguido de lágrimas. Meu filho está aprendendo de verdade. Ela sinalizou para Marina, a voz das mãos tremendo de emoção. A partir daquela semana, a rotina se estabeleceu. Marina passava as manhãs e tardes com Helena. Elas iam a exposições de arte, peças de teatro com intérprete de Libras, almoços em restaurantes diferentes. Helena começou a frequentar uma associação de surdos em Pinheiros, onde fez amigos pela primeira vez em décadas. Mas nem tudo eram flores. Na terceira semana, durante um evento beneficente que Arthur organizou em um hotel na Avenida Paulista, Marina enfrentou seu primeiro grande desafio. O evento reunia empresários, políticos e socialites. Helena estava animada para ir, mas nervosa também. Esses eventos sempre foram difíceis. Ela confessou para Marina enquanto se arrumavam. As pessoas me cumprimentam, mas depois me ignoram. Ou pior, ficam com pena. Rodeio quando ficam com pena. Desta vez será diferente. Marina prometeu, embora não tivesse certeza. No salão do hotel, centenas de pessoas circulavam com taças de champanhe e conversas paralelas. Arthur apresentou Helena e Marina a diversos convidados importantes. A maioria reagiu com educação superficial, cumprimentando Helena e rapidamente se voltando para Arthur. Mas então apareceu Ricardo Távora, um empresário rival de Arthur conhecido por suas táticas agressivas nos negócios. Ele olhou para Helena e depois para Marina com um sorriso debochado. Arthur não sabia que tinha contratado uma babá para sua mãe. Ele comentou alto o suficiente para outras pessoas ouvirem. O sangue de Marina ferveu, mas antes que ela pudesse responder, Helena tocou seu braço e sinalizou calmamente. Ignore. Homens pequenos sempre falam alto para parecerem grandes. Marina traduziu em voz alta, palavra por palavra, olhando Ricardo nos olhos. O salão ficou em silêncio. Algumas pessoas riram discretamente. Ricardo ficou vermelho, murmurou uma desculpa e se afastou. Arthur se aproximou das duas depois. Minha mãe sempre foi sábia. Só demorei anos demais para aprender a ouvi-la de verdade. Naquela noite, no caminho de volta para casa, Helena segurou a mão de Marina. Você tem uma força que não conhecia, não é? Eu também era assim. Tímida, quieta, invisível. Até perceber que ser surda me tornava mais observadora que qualquer um. Eu via coisas que pessoas que ouvem nunca percebem. O que a senhora vê agora? Helena sorriu. Vejo meu filho se tornando o homem que sempre quis que ele fosse. Vejo você descobrindo seu próprio valor. E vejo que essa história está apenas começando. Marina não entendia completamente o que Helena queria dizer, mas sentiu um arrepio, como se aquelas palavras carregassem um peso de profecia, um aviso de que mudanças maiores ainda estavam por vir. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Júlia, esperando com notícias. Uma mulher ligou procurando por você. Disse que viu você no evento de hoje e quer conversar sobre um projeto. Deixou um cartão. Marina pegou o cartão. Doutora Beatriz Almeida, coordenadora de inclusão social. Abaixo, o nome de uma grande universidade paulista. Ela guardou o cartão na bolsa, curiosa, mas cansada demais para pensar no assunto agora. Não tinha como saber que aquele pequeno cartão representava a porta para o próximo capítulo de sua vida. Um capítulo que testaria não apenas suas habilidades, mas também sua lealdade a Helena e a Arthur, e que revelaria segredos que a família Mendes havia guardado por gerações.
Marina levou 3 dias para ligar para a doutora Beatriz Almeida. A incerteza a consumia. O que uma coordenadora de inclusão social de uma universidade queria com ela? Seria alguma reclamação sobre sua atuação no evento? Algum problema que ela não havia percebido? Na quinta-feira à tarde, depois de deixar Helena em uma reunião da Associação de Surdos, Marina discou o número do cartão. A voz que atendeu era firme e acolhedora ao mesmo tempo. Marina, que bom que ligou. Pode vir até meu escritório amanhã? Tenho uma proposta que acho que vai interessá-la. No dia seguinte, Marina estava no campus da universidade, caminhando por corredores cheios de jovens estudantes, carregando livros e conversando animadamente. O escritório de Beatriz ficava no prédio de Ciências Humanas, uma sala ampla, com estantes repletas de livros sobre educação inclusiva e direitos das pessoas com deficiência. Beatriz era uma mulher na casa dos 40 anos, cabelos cacheados presos em um coque e olhos que transmitiam inteligência aguçada. Ela apertou a mão de Marina com firmeza e foi direto ao ponto. Vi você no evento beneficente. A forma como se comunicou com Dona Helena, como a defendeu daquele empresário grosseiro, como traduziu não apenas palavras, mas emoções. Foi impressionante. Marina sentiu o rosto esquentar. Obrigada, mas só fiz meu trabalho. Exatamente. E fez com uma naturalidade que a maioria dos intérpretes formados não consegue. Por isso quero fazer uma proposta. Beatriz se inclinou para a frente. Estamos lançando um programa piloto de capacitação para intérpretes de Libras, com foco em contextos empresariais e sociais. Queremos formar profissionais que entendam não apenas a língua, mas as nuances culturais da comunidade surda. Parece interessante, mas não vejo como posso ajudar. Não sou formada em nada. Justamente por isso. Queremos que você seja uma das instrutoras. Você tem algo que não se ensina em sala de aula. Vivência real. Além disso, poderia cursar a graduação em Letras Libras aqui na universidade com bolsa integral, enquanto ministra workshops práticos. Marina ficou muda. Era muita informação de uma vez. Mas meu trabalho com Dona Helena seria em horários flexíveis. 2 workshops por mês, algumas palestras eventuais. E a graduação é noturna. Conversei com Arthur Mendes ontem. Ele não apenas aprovou, como ofereceu financiamento para o programa. A cabeça de Marina girava. Arthur sabia disso e não tinha comentado nada. Por quê? Como se lesse seus pensamentos, Beatriz explicou. Ele pediu que eu fizesse a proposta diretamente a você. Disse que a decisão deveria ser completamente sua, sem pressão dele. Marina pediu tempo para pensar. Naquela noite, conversou longamente com Júlia e com Helena. As duas tinham opiniões diferentes. Júlia era cautelosa. É muita coisa de uma vez. Você mal se acostumou com o novo trabalho e já quer adicionar mais responsabilidades? Helena era entusiasmada. É exatamente o que você deveria fazer. Imagine quantas pessoas você pode ajudar. Quantas famílias podem se beneficiar de intérpretes bem treinados. No sábado, durante um almoço na casa do Morumbi, Marina trouxe o assunto com Arthur. Ele estava praticando Libras com Helena. Os movimentos ainda desajeitados, mas sinceros. Por que não me contou sobre a proposta da universidade? Marina perguntou. Arthur parou no meio de um sinal e sorriu. Porque não queria influenciar sua decisão. Você já fez tanto pela minha mãe, não queria que se sentisse obrigada a aceitar algo só porque eu apoio o projeto. E se eu aceitar, não vai atrapalhar meu trabalho aqui. Marina, você não é apenas uma funcionária. Tornou-se parte desta família. E famílias apoiam os sonhos umas das outras. Foi Helena quem deu o empurrão final. Ela segurou as mãos de Marina e sinalizou devagar, com ênfase. Quando eu era jovem, tive que escolher entre ser invisível e ser vista. Escolhi lutar para ser vista, mesmo quando o mundo preferia me ignorar. Você está na mesma encruzilhada agora. Não desperdice essa oportunidade. Marina aceitou a proposta. Nas semanas seguintes, sua vida se transformou em um malabarismo constante. Manhãs e tardes com Helena, noites na universidade assistindo aulas de linguística, cultura surda e pedagogia. Aos sábados ministrava workshops para futuros intérpretes, compartilhando experiências práticas que nenhum livro ensinava. Foi em um desses workshops que Marina conheceu Felipe Duarte. Ele era estudante de jornalismo, tinha 25 anos e decidira aprender Libras depois que seu irmão mais novo perdeu a audição em um acidente. Felipe era extrovertido onde Marina era reservada, falante onde ela era econômica com palavras.
mas compartilhavam a mesma paixão por dar voz aos que não são ouvidos. Você ensina diferente dos outros professores, Felipe comentou depois de uma aula. Não foca apenas nos sinais, mas no contexto, nas emoções por trás deles. É porque aprendi assim. Para mim, Libras nunca foi apenas uma língua. Era a forma de me conectar com minha mãe, de entender seu mundo. Felipe começou a aparecer com mais frequência. Pedia conselhos sobre técnicas de interpretação, convidava Marina para cafés depois das aulas, mostrava interesse genuíno não apenas em Libras, mas em sua história. Marina, acostumada a ser invisível, ficava desconcertada com a atenção. Helena percebeu a mudança. Você está diferente, mais leve. É por causa daquele rapaz que vejo te buscando às vezes? Marina corou. Felipe é apenas um aluno interessado. Claro que é. Helena respondeu com um sorriso cúmplice que dizia claramente que não acreditava nisso. Mas a felicidade de Marina foi interrompida abruptamente em uma terça-feira chuvosa de agosto. Arthur chegou em casa visivelmente perturbado. Durante o jantar, ele mal tocou na comida. Helena e Marina trocaram olhares preocupados. Finalmente, Arthur sinalizou para Helena, os movimentos tensos e imprecisos. Preciso contar algo que deveria ter contado há muito tempo. Helena franziu a testa. O que aconteceu? Arthur respirou fundo. Lembra do seu irmão, Augusto? Aquele que a família perdeu contato depois que você ficou surda? O rosto de Helena empalideceu. Ela assentiu lentamente, as mãos tremendo ligeiramente. Ele não simplesmente desapareceu. A família o expulsou porque ele queria aprender sinais para se comunicar com você. Os avós achavam que era perda de tempo, que você deveria aprender a ler lábios e se adaptar ao mundo dos ouvintes. Augusto discordou, brigou feio com eles e foi embora. Helena deixou o garfo cair. Suas mãos voaram em sinais rápidos e furiosos. Por que nunca me contou isso? Por que mentiu todos esses anos dizendo que ele tinha escolhido sumir? Porque meu avô me fez prometer antes de morrer que nunca contaria. Ele tinha vergonha do que fez, mas era orgulhoso demais para admitir o erro. E por que está contando agora? Arthur puxou um envelope do bolso do paletó. Porque ele me encontrou. Augusto, seu irmão. Ele vive em Recife há 40 anos. Enviou uma carta pedindo para reencontrar você. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena pegou a carta com mãos trêmulas e começou a ler. Lágrimas corriam silenciosamente por seu rosto. Marina e Arthur permaneceram quietos, respeitando aquele momento. Quando Helena terminou de ler, ela olhou para Arthur e sinalizou uma única pergunta. Ele quer me ver? Sim. E eu já comprei passagens para todos nós irmos a Recife no próximo fim de semana. Se você quiser. Helena cobriu o rosto com as mãos e seus ombros tremeram com soluços silenciosos. Marina se aproximou e a abraçou, enquanto Arthur segurava a mão da mãe. Ali naquela sala de jantar de uma mansão no Morumbi, décadas de mágoa começavam a se curar. Mas Marina não podia imaginar que aquela viagem a Recife revelaria muito mais do que um reencontro familiar. Revelaria um segredo que havia sido guardado por 40 anos. Um segredo que mudaria para sempre a forma como ela enxergava a família Mendes e seu próprio papel naquela história. O voo para Recife partiu em uma sexta-feira à tarde. Helena mal dormira a noite anterior, dividida entre a ansiedade do reencontro e o medo de que 40 anos tivessem transformado seu irmão em um estranho. Marina sentou ao lado dela no avião, traduzindo os avisos da comissária de bordo e mantendo uma conversa constante para distrair Helena da turbulência emocional. Arthur ia algumas fileiras atrás, imerso em documentos do trabalho. Mas Marina notava que ele olhava para a mãe a cada poucos minutos, verificando se ela estava bem. A culpa por ter escondido a verdade durante tanto tempo ainda pesava em seus ombros. Quando pousaram no Aeroporto Internacional do Recife, o calor úmido do Nordeste os envolveu como um abraço apertado. Marina nunca tinha viajado para fora de São Paulo. Tudo era diferente. O sotaque das pessoas, o cheiro do mar que chegava mesmo dentro do aeroporto, a luz mais intensa que parecia pintar tudo com cores mais vivas. Um motorista os levou até um hotel na praia de Boa Viagem. Helena estava tão nervosa que mal reparou na vista do mar pela janela. Ela sinalizava frases incompletas. Perguntava a mesma coisa 3 vezes. Ajeitava o cabelo constantemente. Ele vai me reconhecer? Estou velha. Diferente. E se ele ficou decepcionado comigo por não ter ido atrás dele? Marina segurou suas mãos para interromper os sinais ansiosos.
Helena, você não tinha como ir atrás. Não sabia que ele tinha sido expulso. Augusto entenderá isso. O reencontro estava marcado para o sábado de manhã em um restaurante à beira-mar. Arthur sugeriu um lugar público e neutro para que ninguém se sentisse pressionado. Quando chegaram 10 minutos antes do combinado, Helena estava pálida e tremendo. Marina reconheceu Augusto assim que ele entrou. Não porque se parecesse com Helena, mas porque ele entrou sinalizando em libras para o garçom, tentando explicar que estava esperando alguém. O garçom claramente não entendia, e Augusto ficava cada vez mais frustrado. Marina se levantou e sinalizou para ele. Augusto, sou Marina, intérprete e acompanhante de Helena. O rosto dele se iluminou. Ele era um homem de 60 e poucos anos, cabelos completamente brancos, pele queimada de sol, e olhos que eram cópias exatas dos de Helena. E então ele viu a irmã. O que aconteceu a seguir não precisou de tradução. Helena se levantou. Augusto atravessou o restaurante em passadas largas e eles se abraçaram com uma força que parecia querer compensar 4 décadas de ausência. Ambos choravam, sinalizavam palavras sem sentido, tocavam o rosto um do outro como se precisassem confirmar que aquilo era real. Marina e Arthur se afastaram discretamente, dando espaço para o reencontro. Depois de longos minutos, Helena finalmente chamou Marina de volta para fazer as apresentações formais. Augusto sinalizava com fluência perfeita, movimentos rápidos e expressivos que revelavam décadas de prática. Aprendi Libras assim que saí de São Paulo. Trabalhei em escolas para surdos aqui em Recife. Ajudei a fundar uma associação. Tudo que fiz foi pensando em você, mana. Pensando que se um dia nos reencontrássemos, você saberia que nunca te abandonei. As lágrimas voltaram a correr pelo rosto de Helena. Por que não voltou? Por que esperou tanto tempo? Augusto baixou as mãos, a expressão pesada. Vergonha, medo. Eu era jovem quando saí, cheio de raiva e idealismo. Pensei que depois de um tempo a família mudaria de ideia, que me chamariam de volta. Mas os anos passaram e ninguém me procurou. Achei que você também tinha me abandonado, que tinha concordado com eles. Eu nunca soube a verdade. Helena sinalizou com veemência. Me disseram que você tinha escolhido partir, que não queria mais ser parte da família. Acreditei nisso a vida toda. Arthur se aproximou então, as mãos se movendo lentamente enquanto praticava os sinais que tinha aprendido. O erro foi da nossa família. Dos nossos avós, especificamente. Mas eu também errei ao manter o segredo. Peço desculpas aos dois. Augusto olhou para o sobrinho com uma mistura de ressentimento e compreensão. Você era criança quando isso aconteceu. Não é culpa sua. Eles passaram horas naquele restaurante, trocando histórias, preenchendo os buracos de 40 anos de separação. Augusto contou sobre sua vida em Recife, sobre os alunos surdos que tinha ajudado, sobre a esposa que tinha perdido 5 anos atrás para um câncer. Helena compartilhou sua jornada, a luta para criar Arthur sozinha depois que o marido morreu, o isolamento que sentiu durante décadas e, finalmente, a transformação que Marina tinha trazido para sua vida. Esta menina, Helena sinalizou apontando para Marina, me devolveu ao mundo. Me fez perceber que ser surda não significa ser invisível. Augusto olhou para Marina com gratidão profunda. Então você é a razão deste reencontro existir. Se Helena não estivesse feliz, se não tivesse alguém para ajudá-la a se comunicar, Arthur provavelmente nunca teria coragem de contar a verdade. Marina balançou a cabeça, desconfortável com o crédito. Só fiz o que era certo. Às vezes o que é certo exige mais coragem do que as pessoas imaginam. Naquela noite, Augusto os convidou para jantar em sua casa. Uma construção simples, mas aconchegante em Casa Caiada. Foi lá que Marina descobriu o segredo que mudaria tudo. Enquanto Helena e Augusto cozinhavam juntos, revivendo receitas da infância, Arthur estava na varanda falando ao telefone sobre negócios. Marina explorava a sala, admirando fotos nas paredes. Eram imagens de formandos, crianças surdas em salas de aula, eventos comunitários. E então ela viu uma foto específica que a fez parar. Era uma foto antiga, desbotada, de um grupo de jovens em frente a uma escola. No canto esquerdo, Augusto aparecia jovem, sorridente, e ao lado dele, abraçada a ele, estava uma mulher que Marina reconheceu imediatamente. Era Júlia, sua mãe. Marina pegou a foto com mãos trêmulas. Tinha que ser um engano. Talvez fosse alguém parecido. Mas não era ela.
Mais jovem, com cabelos mais longos, mas definitivamente sua mãe. Encontrou algo interessante? Augusto apareceu atrás dela. Marina se virou segurando a foto. Esta mulher aqui, quem é? Augusto olhou para a imagem e sorriu com nostalgia. Júlia, uma das minhas primeiras alunas quando cheguei em Recife. Ela tinha acabado de perder a audição em um acidente e estava completamente perdida. Ensinei Libras para ela, ajudei na adaptação. Foi minha aluna durante 2 anos antes de voltar para São Paulo. O mundo de Marina girou. Júlia Silva? De São Paulo? Sim, por quê? Você a conhece? Marina não conseguia falar. Sua mente tentava processar a impossibilidade daquela coincidência. Sua mãe tinha sido aluna de Augusto. Augusto era irmão de Helena. Helena era mãe de Arthur. Tudo estava conectado de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Marina? Augusto tocou seu ombro preocupado. Você está pálida. Conhece Júlia? Ela é minha mãe. Marina finalmente conseguiu dizer. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Augusto arregalou os olhos. Júlia é sua mãe? A garota tímida que me ensinou que Libras era mais do que uma língua. Ela nunca mencionou que estudou em Recife. Nunca falou sobre você. Augusto foi até uma estante e voltou com um álbum antigo. Folheou até encontrar mais fotos. Lá estava Júlia, jovem e sorridente em diversas situações de aula. Sempre ao lado de outros alunos surdos, sempre com Augusto por perto. Ela era especial. Augusto disse suavemente. Aprendeu Libras mais rápido que qualquer aluno que já tive. E tinha um dom natural para ensinar outros. Tentei convencê-la a ficar em Recife e trabalhar comigo na escola. Mas ela disse que precisava voltar para São Paulo, que tinha uma família esperando. Marina sentou-se, as pernas fracas. Isso significa que minha mãe e Helena nunca se conheceram diretamente, mas estão conectadas através de mim. E agora através de você. Helena e Arthur apareceram na sala percebendo que algo importante tinha acontecido. Quando Augusto explicou a conexão, Helena cobriu a boca com as mãos em choque. O destino tem um senso de humor cruel, ela sinalizou. Nos separou por 40 anos, mas garantiu que nos reencontraríamos através da filha da aluna do meu irmão. Arthur olhou para Marina com uma expressão nova, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Você não foi uma coincidência. Nunca foi. Tudo isso foi o universo corrigindo um erro antigo, Augusto completou. Marina não sabia se ria ou chorava. Toda sua vida tinha sido construída sobre uma coincidência impossível. Ou talvez não fosse coincidência. Talvez houvesse realmente algo maior orquestrando tudo. Naquela noite, quando voltaram ao hotel, Marina ligou para Júlia e contou tudo. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio antes que sua mãe começasse a chorar. Eu sabia, Júlia finalmente disse. Quando você me contou sobre Helena Mendes pela primeira vez, o sobrenome me pareceu familiar. Mas pensei que fosse apenas coincidência. Augusto sempre falava sobre a irmã em São Paulo. Sobre como a família a tinha tratado mal. Nunca imaginei que décadas depois minha filha seria a ponte entre eles. Marina dormiu pouco naquela noite. Sua mente fervilhava com revelações e conexões. No domingo, antes de voltarem a São Paulo, Augusto fez um pedido. Quero ir com vocês. Quero conhecer Júlia novamente. Quero agradecer a ela por criar uma filha tão extraordinária. E foi assim que a viagem de volta teve um passageiro extra. Um passageiro que carregava 40 anos de história, segredos finalmente revelados, e a promessa de que algumas famílias não são definidas por sangue, mas pelas conexões improváveis que o destino tece. O reencontro de Júlia e Augusto aconteceu no apartamento em Pinheiros, em uma segunda-feira chuvosa que parecia combinar perfeitamente com a carga emocional do momento. Marina tinha passado o domingo inteiro preparando sua mãe, explicando detalhes, mostrando fotos antigas que Augusto tinha trazido de Recife. Júlia estava nervosa como Marina nunca tinha visto. Ela trocou de roupa 3 vezes, arrumou o apartamento que já estava impecável, preparou café e bolo como se esperasse uma visita de estado. Mãe, é apenas o Augusto, seu antigo professor. Marina sinalizou tentando acalmar. Não é apenas um professor. É o homem que me ensinou a viver novamente quando achei que minha vida tinha acabado. É o homem que me mostrou que perder a audição não significava perder minha voz. Quando a campainha tocou, Júlia congelou. Marina abriu a porta e lá estavam Augusto, Helena e Arthur. Todos entraram. Mas foi Augusto quem se aproximou primeiro de Júlia.
Eles se olharam por um longo momento, medindo as mudanças que 30 anos tinham trazido. Depois Augusto sinalizou uma única frase. Você ainda tem aquele sorriso que iluminava minha sala de aula. Júlia começou a chorar e os dois se abraçaram como velhos amigos que eram. Marina traduzia para Arthur, que observava tudo com fascínio crescente. Nunca imaginei, Arthur sinalizou para sua mãe, que nossa família e a família de Marina estivessem conectadas há tanto tempo. Helena concordou, seus olhos também marejados. O mundo é menor do que pensamos. Ou talvez seja apenas grande o suficiente para que as pessoas certas se encontrem no momento certo. Eles passaram horas conversando. Júlia contou sobre seu acidente, um atropelamento quando tinha 21 anos que a deixou surda e sozinha em uma cidade estranha. Recife tinha sido seu refúgio, e Augusto tinha sido seu salvador. Você me convenceu de que eu não era defeituosa, Júlia sinalizou com emoção, que ser surda era apenas uma forma diferente de existir no mundo. Sem você, não sei se teria tido coragem de voltar para São Paulo, de construir uma vida. E essa vida incluiu criar uma filha extraordinária, Augusto respondeu, olhando para Marina com orgulho. Uma filha que agora está fazendo pelos outros o que eu fiz por você. Foi Helena quem trouxe à tona o assunto que todos estavam pensando, mas ninguém tinha coragem de mencionar. Júlia, você e Augusto... Vocês eram apenas professor e aluna. Júlia corou. Algo raro de ver em uma mulher de 50 anos. Suas mãos hesitaram antes de responder. Não. Por alguns meses fomos mais. Mas eu era jovem, assustada, ainda processando minha nova realidade. E ele era meu professor, a única pessoa estável em minha vida. Quando percebi que estava desenvolvendo sentimentos, entrei em pânico. Voltei para São Paulo sem me despedir direito. Augusto assentiu, confirmando a história. Eu deveria ter ido atrás dela, mas respeitei sua decisão. Pensei que fosse o certo a fazer. E depois conheci o pai de Marina, Júlia continuou. Um homem bom que me aceitou completamente, que aprendeu Libras por mim. Nos casamos, tivemos Marina, fomos felizes durante 10 anos antes dele falecer. Marina ouvia tudo aquilo pela primeira vez. Sua mãe raramente falava sobre o passado. Especialmente sobre o período antes de Marina nascer. Agora entendia por quê. Aquelas memórias vinham carregadas de arrependimento e escolhas difíceis. Arthur, sempre pragmático, mudou de assunto. Augusto, você pensou na minha proposta? Durante o voo de volta de Recife, Arthur tinha oferecido a Augusto um emprego. Queria criar um departamento de inclusão na construtora, garantindo que projetos levassem em conta acessibilidade para pessoas surdas e outras deficiências. Augusto seria o coordenador. Pensei sim, e aceito, mas com uma condição. A afirmação pairou no ar como uma sentença. Marina não queria acreditar que nenhum deles seria capaz de algo assim. Augusto era íntegro, dedicado. Tinha recusado salários mais altos para manter o projeto sustentável. Felipe era seu namorado. A pessoa que ela estava aprendendo a confiar. Precisamos investigar discretamente antes de fazer acusações. Marina disse. Pode ser um erro do banco, uma falha no sistema. Já verifiquei com o banco. Não foi erro. Alguém está desviando dinheiro, Marina. E se a imprensa descobrir, o projeto Ponte será destruído antes mesmo de completar um ano. Nos dias seguintes, Marina viveu um pesadelo. Ela não podia falar sobre a investigação com ninguém além de Arthur. Tinha que continuar trabalhando normalmente, sorrindo para Felipe, colaborando com Augusto, tudo enquanto observava cada movimento deles procurando por sinais de culpa. Foi Felipe quem percebeu primeiro que algo estava errado. Em uma quinta-feira à noite, depois que todos tinham saído, ele confrontou Marina no escritório. Você está me evitando. Aconteceu algo? Marina queria contar, queria dividir aquele peso, mas Arthur tinha sido claro. Nenhuma palavra até descobrirem a verdade. Estou apenas cansada. Muito trabalho. Marina me conhece bem o suficiente para saber que estou preocupado. Por favor, confie em mim. Aquelas palavras foram como uma faca. Confiar nele. Como poderia confiar quando ele era um dos suspeitos? Preciso ir. Ela disse, pegando a bolsa e saindo rapidamente. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Júlia percebeu que algo estava muito errado e insistiu em uma conversa. Alguém está roubando do projeto. Marina finalmente confessou em Libras.
E ou é Augusto ou é Felipe. Júlia ficou pálida. Augusto? Impossível. Ele é a pessoa mais honesta que conheço. Então é Felipe. E eu... Mãe, eu me apaixonei por ele. Como posso estar me apaixonando por alguém que talvez seja um ladrão? Júlia abraçou a filha. Não tire conclusões antes de ter provas. Ambos merecem o benefício da dúvida. Mas o benefício da dúvida se tornou impossível quando, na sexta-feira, Arthur trouxe novas informações. A conta para onde o dinheiro estava sendo transferido pertencia a um nome que Marina reconheceu: Rodrigo Duarte. Quem é esse? Arthur perguntou. O irmão de Felipe. Aquele que ficou surdo. Arthur fechou os olhos, processando. Então Felipe tem um motivo. Talvez esteja desviando dinheiro para ajudar o irmão. Problemas médicos, tratamentos, não sei. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Mas por que não pedir ajuda? Por que roubar? Orgulho. Vergonha. Desespero. As pessoas fazem coisas irracionais quando estão encurraladas. Naquela tarde, Arthur confrontou Felipe diretamente. Marina estava presente, uma observadora silenciosa de seu mundo desmoronando. As transferências para a conta do seu irmão. Você pode explicar? Arthur colocou os extratos na mesa. Felipe empalideceu. Ele olhou para Marina, depois para os papéis, depois de volta para Marina. Não é o que parece. Então o que é? Felipe respirou fundo. Rodrigo estava sendo extorquido. Um ex-colega de trabalho descobriu que ele tinha uma deficiência não declarada e ameaçou denunciá-lo se ele não pagasse. Meu irmão estava desesperado, com medo de perder o emprego. Eu peguei o dinheiro emprestado do projeto. Ia devolver, juro que ia. Emprestado? Arthur repetiu, a voz dura. Você roubou de um projeto de inclusão para pagar um chantagista? Eu não sabia o que fazer. Rodrigo estava tendo crises de ansiedade pensando em suicídio. Eu entrei em pânico. Marina finalmente falou, a voz trêmula. Você poderia ter nos contado. Teríamos ajudado. Como? Pedindo dinheiro ao bilionário para resolver meus problemas de família? Pareceria que estava me aproveitando de vocês. Então preferiu nos roubar? Arthur se levantou. Está despedido. E se não devolver cada centavo, vou processar. Felipe olhou para Marina uma última vez, os olhos cheios de lágrimas. Eu sinto muito. Sinto muito mesmo. Ele saiu e Marina desabou na cadeira soluçando. Tudo em que tinha acreditado, tudo que tinha construído nos últimos meses parecia frágil demais para resistir. Mas a história não terminou ali. 2 dias depois, Augusto pediu uma reunião urgente com Arthur e Marina. Ele trazia papéis, extratos bancários diferentes. Investiguei por conta própria. Augusto sinalizou, Marina traduzindo mecanicamente. Felipe disse a verdade sobre o irmão sendo chantagista. Mas há mais. Eu conhecia o chantagista. Era um antigo aluno meu em Recife. Alguém que sempre teve má índole. Confrontei ele pessoalmente. E? Arthur perguntou. Ele confessou tudo. Não era apenas sobre Rodrigo. Era sobre mim. Ele descobriu que eu tinha sido expulso da família Mendes décadas atrás. E achou que havia uma história de escândalo para vender aos tabloides. Estava chantageando Rodrigo para ter acesso a informações sobre nossa família. Marina arregalou os olhos. Então Felipe estava tentando proteger não apenas o irmão, mas todos nós? Exatamente. Ele fez errado ao roubar, mas suas intenções eram complicadas, não puramente egoístas. Arthur esfregou o rosto com as mãos. Que bagunça. O que fazemos agora? Foi Helena quem deu a resposta final. Quando soube de tudo, ela chamou todos para um jantar em sua casa. Arthur, Marina, Júlia, Augusto e até Felipe, que compareceu pálido e envergonhado. Família. Helena sinalizou e Marina traduziu alto. Não é perfeita. Família comete erros, esconde verdades, age por desespero. Mas família também perdoa. 40 anos atrás, nossa família se partiu por orgulho e incompreensão. Não vou deixar isso acontecer de novo. Ela olhou para Felipe. Você errou. Mas estava tentando proteger as pessoas que ama. Isso não justifica roubo, mas explica. Você vai devolver o dinheiro? Vai trabalhar conosco para processar esse chantagista? E vai aprender que confiar nas pessoas certas é mais forte do que carregar tudo sozinho. Felipe assentiu, as lágrimas correndo livres. Obrigado. Não mereço essa chance, mas prometo não desperdiçá-la. Marina o olhou então, realmente o olhou. Viu um homem falho, mas humano. Alguém que tinha cometido um erro por amor e desespero. Não por maldade. Viu nele um reflexo dela mesma.
Aquela garçonete que um dia roubou comida do restaurante para levar para casa porque sua mãe estava passando fome. Ela se levantou, atravessou a sala e abraçou Felipe. Vamos consertar isso juntos. Mas nunca mais me esconda nada. Nunca mais. Nunca mais, ele prometeu. 6 meses depois, o projeto Pontes tinha se expandido para 3 estados. Felipe tinha devolvido todo o dinheiro e se tornado o defensor mais fervoroso de comunicação transparente. Rodrigo tinha denunciado o chantagista e agora trabalhava como consultor do projeto. Marina terminou sua graduação em Letras Libras com honras. Na formatura cercada por Júlia, Helena, Arthur, Augusto e Felipe, ela percebeu que sua jornada de garçonete invisível a líder respeitada não tinha sido sobre destino ou sorte. Tinha sido sobre escolher ver as pessoas invisíveis, sobre transformar coincidências impossíveis em conexões significativas, sobre perdoar erros sem esquecer lições, sobre construir pontes não apenas entre surdos e ouvintes, mas entre passado e futuro, entre dor e cura. Aquela noite no restaurante, quando ela sinalizou pela primeira vez para Helena, não foi o começo de uma história de Cinderela. Foi o começo de uma história sobre família, nas suas formas mais complexas e bonitas. Uma história que provou que, às vezes, deixar todos em choque não requer magia. Requer apenas a coragem de ser vista.